Bom dia, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez na casa dele para aprender da palavra. Desde já convido os irmãos a abrir o livro de Gênesis, capítulo 7. Na semana passada a gente viu sobre a fé que Noé teve ao atender o chamado de Deus, ao construir a arca, ao levar os animais e a sua família para dentro dessa arca. A gente viu como foi que isso aconteceu, a gente viu que ele levou pares de animais, ele levou tudo o que era necessário, que Deus ordenou que ele levasse, para que fosse iniciado um novo mundo, para que não somente a raça humana, mas tudo o que existiu pudesse recomeçar quando tudo passasse. A gente viu do verso 1 até o verso 16, e hoje a gente vai dar a sequência do 17 até o 24. Mas antes da gente entrar no texto, é importante que a gente saiba algumas coisas a respeito do dilúvio. Existem muitas discussões a respeito de se o dilúvio foi algo real, se ele realmente aconteceu mesmo, ou ele é só uma história contada lá no livro antigo e um tempo muito remoto. Discussão não só acadêmica, mas dentro das igrejas existem grupos que interpretam isso como não sendo algo real mesmo, sendo como uma história, são os mesmos que não acreditam em milagres e tudo mais. Então, antes da gente entrar mais a fundo no texto, é importante que a gente veja algumas características, algumas coisas, alguns fatos que dão crédito. Não que a palavra de Deus precise de crédito, ela por si só é válida e nós cremos nela, mas para que não haja nenhuma dúvida, porque muitos são aqueles que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia não é totalmente literal, tudo não é bem como está escrito aqui que aconteceu, Então a gente vai ver algumas coisas a respeito disso. Então eu coloquei aqui para nós 2 questionamentos. O dilúvio realmente aconteceu? Existem provas disso? Irmãos, nós cristãos temos facilidade de acreditar nisso, mas aí fora tem muita gente dizendo que isso não aconteceu. Então é importante que a gente veja algumas coisas que a ciência tem estudado, muitas coisas que a arqueologia tem encontrado, que vão estar de acordo com a palavra de Deus. Pesquisadores que não eram cristãos começaram a procurar algum meio de fazer com que a palavra de Deus caísse em descrédito, entre aspas, desmentir a palavra de Deus. Só que aconteceu bem o contrário. Eles começaram a encontrar fatos, provas de que o que a palavra de Deus diz é real, realmente aconteceu. Aponta para onde? Aponta para o projetor. Existem mais de 200 relatos sobre o dilúvio em culturas diferentes. Manuscritos encontrados que contam histórias muito parecidas com o dilúvio de Noé, como um relato bíblico. Durante essas pesquisas, muitos e muitos manuscritos foram encontrados. Alguns sites e artigos falam em 270 mais ou menos. Eu arredondei aqui para um pouco mais de 200, porque não tem a exatidão. Então, na China, contava-se a tradição chinesa a respeito da família de Fahey, que foi salva de um grande dilúvio enviado pelos céus por causa da rebelião humana. Enquanto o mundo inteiro foi inundado, Fahey, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 filhas foram salvos em uma arca. Muita semelhança, Muda o nome, mudam algumas coisas, mas existem essas histórias lá também. No México, os nativos Toltec tinham uma lenda dizendo que a criação original tinha durado 1716 anos e foi destruída por um dilúvio,
onde somente uma família sobreviveu. Cultura azteca, eles contavam que um homem chamado Tapi, que era piedoso, foi avisado pelo Criador que ele deveria construir uma arca. Ele foi instruído a levar sua esposa, um par de cada animal vivo, para sua arca. Todos pensaram que ele estava louco, mas começou a chover e veio o dilúvio. Os homens e os animais tentaram escalar as montanhas, mas todas foram inundadas. Finalmente as chuvas pararam, Tapi soltou uma pomba e ela não retornou. No manuscrito azteca, denominado Borgia, a história do mundo dividido em idades, das quais a última terminou com um grande dilúvio produzido pela deusa Xiaoshihu Trikui. Nome difícil, mas vejam as semelhanças, irmãos. Muitos detalhes nessas histórias entram em acordo com o relato bíblico. Ainda tem mais um que eu achei interessante. O relato maia. A mitologia do povo maia relata a existência de um dilúvio pelo seu deus Huracan. Né? Por que essas culturas têm relatos assim? Como a gente viu, são mais de 200. Eu destaquei algumas aqui para que a gente pudesse ver as semelhanças. Né? Existem outras com semelhanças em outras partes, em outros aspectos, falando mais especificamente dos animais ou de algumas outras características do dilúvio. Mas quando Noé e seus filhos saíram da arca, eles se espalharam pela terra. E os filhos de Noé foram se multiplicando e criando uma nova civilização. Então eles se espalharam pelo mundo todo. Culturas azteca, maia, inca, são culturas que a gente ouve falar muito, pois são culturas mais próximas a nós. Né? Mas vejam, na China tem relatos, no México tem relatos. Cada canto do país tem uma história falando sobre isso. Né? Então, Noé e seus filhos saindo da arca, eles se espalharam e a tradição oral, como eles chamavam, foi sendo passada. Os relatos mudam porque não tinha nada escrito naquele tempo. Eles iam passando, contando a história, né? Palavra somente pelo boca a boca, né? Levando a história, aí a gente sabe que é fácil de ela ser mudada. Né? Chegar lá 1000 anos depois, ela já não era mais a mesma coisa. Mas a gente vai ver que o relato bíblico é o que permanece fiel, pois o próprio Deus revela a Moisés. Né? Todos esses têm pontos em comum com os relatos bíblicos. O aviso de um dilúvio próximo. Deus avisou a Noé, que foi pregando, como a gente viu na aula passada. Enquanto ele construiu a arca, o tempo todo ele foi anunciando que viria a destruição, que viria o juízo, que o dilúvio aconteceria. Nessas culturas, a história é contada com esse detalhe. A construção de um barco com antecedência. Como a arca foi construída, nestes relatos, barcos gigantescos também foram construídos. Na cultura babilônica, um barco com 5 vezes o tamanho da arca é relatado, ou até maior. O armazenamento de animais para preservar a vida, né, não somente dos humanos, mas também dos animais. A inclusão da família é relatada também nesses outros manuscritos. A libertação de aves para determinar se o nível de água tinha diminuído. Como a gente sabe, Noé também enviou aves para que pudessem encontrar um lugar onde pousar, porque a água tinha subido tanto que as árvores e a terra estavam toda coberta. Então ele libera esses pássaros para que, se eles não voltassem, é porque eles tinham encontrado um lugar onde ficar. Além disso, ainda outros pontos que foram encontrados sobre a existência, sobre o dilúvio ser um fato ou não. Na altura de aproximadamente 427 metros do Monte Ararat, na Turquia, existe uma grande estrutura na forma de barco, sepultada sob muitos metros de neve e gelo. Uma estrutura na forma de barco foi mencionada como estando no Monte Ararat por diversos exploradores e historiadores de várias civilizações já a partir de 700 a.C. Então, há muito tempo já é encontrada a estrutura desse barco, foram encontradas outras coisas, muitos animais marinhos que foram encontrados muito acima do nível do mar,
entre outras coisas que foram encontradas nesse sentido. Eu acho que eu não estou sabendo mudar aqui. Durante a primeira década de 1800, essa estrutura foi observada por vários exploradores locais, inclusive inúmeras autoridades militares turcas que conferiram a estrutura reconhecendo como reconhecimento oficial do governo nos meios de comunicação. Em 1955, uma expedição filmada recuperou um pedaço de madeira da estrutura, cerca de 11 metros abaixo da superfície de uma placa de gelo. A madeira recuperada, submetida a inúmeros tipos de teste de datação, revelou uma idade entre 1200 a 1500 anos, no início da década de 70. Aviões espiões americanos e satélites atmosféricos e militares fotografaram a estrutura no Monte Ararat. Por que eu deixei essa parte da data? A gente sabe que não tem como dar uma data exata, mesmo com muitos estudos e a tecnologia que tem hoje, mas acredita-se também que a data do dilúvio está em torno de 5.000 anos. Então, esses estudos têm apontado cada vez mais que o relato bíblico é verdadeiro, gente. Não é apenas uma história. Muitos dizem é impossível que tudo o que Gênesis fala aconteceu. Um exemplo muito usado é o Mar Vermelho. Como o mar pode se abrir? Mas a gente sabe que, quando se trata do nosso Deus, nada é impossível. Nós olhamos com o olhar da fé, mas muitos aí tentam dizer que a nossa fé é mentirosa. Então é muito importante que a gente tenha embasamento para dizer para essas pessoas que sim, o que a palavra de Deus diz está sendo provado e é real. O relato bíblico é o único que coloca o pecado do homem como motivo do dilúvio. A diferença desses outros relatos que eu citei e de muitos outros é que todos colocam o dilúvio sendo a consequência de coisas tão, eu diria, bobas. Existem alguns que dizem que os falsos deuses mandaram o dilúvio porque os homens estavam muito barulhentos. Imagine que tenha uma danceteria aqui do lado e passa aquele barulhão todo, e assim foi o que aconteceu naquele tempo. Deus não gostou do barulho que os homens estavam fazendo, da batucada lá, e aí mandou o dilúvio para destruir eles. Mas a gente sabe que não foi. Outros dizem que porque o ser humano estava se espalhando muito, estava se espalhando muito e muito rápido, os deuses acharam que eles seriam tão numerosos que iam dominar esse mundo e eles não teriam mais controle. Mas a gente vê, de acordo com a palavra de Deus, que o que gerou o dilúvio foi o pecado do ser humano. Não foi simplesmente uma coisa boba como o barulho que a humanidade faz, que hoje faz muito barulho. Naquele tempo deveria fazer também, mas não foi por isso. Não foi porque eles estavam se espalhando. Não foi por nenhum desses motivos mais simples ou simplificados. Por que simplificados? Porque quem relata essas histórias, não sei em que ano elas foram escritas, mas o ser humano ele tenta sempre dar uma amenizada na situação, tenta sempre dar aquela diminuída no fator pecado. Quando se fala em pecado, o ser humano é campeão em arrumar desculpas ou disfarçá-lo. Quem escreveu isso aqui não estava sendo inspirado por Deus, como quem escreveu a Bíblia. Então ele escreveu de uma visão, de um panorama humano, não de uma visão divina. O pecado se multiplicou, a gente sabe muito bem que começou a partir de Gênesis 3, e Adão, por ser representante de Deus aqui na terra, por ser aquele que veio dominar, Deus deixou ele para dominar sobre os animais, para cuidar da terra que Deus criou. Então quando ele peca, ele não afeta só a sua descendência, ele afeta também os animais, que ele tinha nomeado e deixado por cuidar deles, por ser o Senhor deles aqui na terra. Então ele afeta não só esses animais, não só a sua descendência, mas toda a humanidade. A gente vai ver que por causa dele, a terra toda é maldita. Então, Deus foi vendo isso acontecer cada vez mais, o pecado se multiplicando. As pessoas naquele tempo, a Bíblia diz que eram totalmente perversas. A questão que a Bíblia deixa bem claro, eles casavam e se davam em casamento.
Eles praticavam todo tipo de perversidade. Não era coisa simples para Deus querer destruí-los, acabar com eles. E já nesse ponto a gente vê que há uma semelhança muito grande com os dias de hoje, né? A gente vai ver mais sobre isso mais à frente. Mas, para dar sequência, agora a gente pode entrar no nosso texto. Dados esses fatos, para que fique bem certo na cabeça de todos. Eu creio que aqui todos são cristãos, mas talvez quem esteja assistindo, ou muita gente aí fora, não tenha total certeza da veracidade das Escrituras. Não tenha total certeza de que os relatos bíblicos realmente aconteceram. Então é importante a gente destacar isso, que realmente aconteceu. Aconteceu não só porque é a Bíblia que fala, mas toda tentativa do ser humano de desmentir a palavra de Deus, de querer pôr a palavra de Deus como algo mentiroso ou como simplesmente uma história, ela é frustrada. No caso desses pesquisadores e arqueólogos, eles tentavam provar que a Bíblia era uma mentira. Mas como ela não é uma mentira, eles acabaram fazendo o trabalho totalmente ao contrário, a favor do cristianismo, provando que tudo o que a Bíblia diz ainda é real, pode ser provado, né? Nós não precisamos basear a nossa fé nisso, porque a gente vê o agir de Deus nas nossas vidas todos os dias, mas é bom que a gente tenha isso firmado na nossa mente, para que quando formos questionados a gente saiba como responder e saiba que tem como provar. A nossa fé não é baseada em contos ou história da carochinha, né? Ela é baseada em fatos, né? Então, Gênesis 7, do 17 ao 24, ele diz assim: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal. Os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Irmãos, entrando no nosso texto agora, o que o verso 17 traz para nós? O dilúvio durou 40 dias. Por que 40 dias, irmãos? A gente vai ver esse número frequentemente aparecendo na palavra de Deus. Ele representa sempre um longo período de tempo. Seja 40 anos para um acontecimento maior, seja 40 dias para acontecimentos mais breves, mas 40 é sempre a representação de um longo período de tempo. E não só isso, ele aponta para o início de uma nova era, de um novo tempo, de um recomeço para alguma coisa desse sentido. A gente vai ver alguns textos sobre isso. Então, 40 representa a introdução de uma nova era por meio de Noé, como também foi com Moisés, em Êxodo 24:18, Elias, em 1 Reis 19:8, e Cristo, relatado em Atos 1:3. Né? A gente vai ver Moisés 40 dias, Cristo 40 dias no deserto, a quarentena, 40 açoites. A gente sempre vai ver isso relacionado com um novo tempo que se inicia. Com Noé não foi diferente. 40 dias durou o dilúvio. Uma quarentena. Um tempo que Deus, por ver a perversidade do ser humano, por ver a que ponto o ser humano podia chegar, Ele vem trazer o seu juízo. Ele vem trazer a destruição. É importante a gente apontar, a gente destacar aqui que a destruição do dilúvio, ela é um juízo temporário de Deus.
né? Juízos temporários são os que acontecem nesse mundo, né? Como o dilúvio, catástrofes da natureza, terremotos, maremotos, a gente vê aí tsunamis, a gente vê pestes, pandemias, né? Juízos temporários de Deus. Mas todos esses juízos temporários, a gente vai ver mais para frente, eles apontam para um juízo eterno. Não somente para o que a gente pode passar aqui, pela maldade e corrupção do ser humano, mas para o que pode ser na eternidade: condenação, inferno e destruição. O verso 18 diz que as águas prevaleceram, né? Predominaram as águas, cresceram sobremodo na terra. As águas não vieram brotando vagarosamente, não vieram como uma chuva calma, que nem essa que nós temos nos nossos dias. A pior tempestade que a gente pode ver hoje não se compara à forma que as águas vieram de dilúvio, né? Até o pastor Nicodemos, ele disse que as águas vieram para a guerra, elas vieram para a batalha, elas vieram para destruir o que tivesse na frente delas. Vieram representando verdadeiramente o juízo de Deus, né? O Deus todo amoroso, de misericórdia, também é o Deus de juízo, e ele mostrou isso no dilúvio. Isso dá a ideia de que nada ficou no seu caminho, tudo foi destruído, partindo para o ataque. Não havia nada que pudesse resistir à força desse fenômeno que cobriu todo o planeta. Os irmãos já devem ter assistido alguns filmes que apontam para o Apocalipse, ou eu lembro de assistir um quando eu era criança, que o mar se levanta e vem sobre a terra. E é a única imagem que eu tenho, ou também do tsunami que teve há um tempo atrás, 2010, se eu não me engano, que a água vem e vem levando tudo que está pela frente. Não fica nada que não seja destruído, ou arrancado do seu lugar, ou morto, né? Pessoas, animais, o que tiver pela frente, ela destrói, ela acaba. E a gente vai ver que na palavra de Deus a água tem significados. Não é simplesmente água. A água pode representar a vida, a gente sabe sim, mas ela também representa a purificação, limpeza, né? Sacerdotes lavavam seus pés antes de subir ao altar. Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos, dando exemplos, sinais, apontando para a purificação futura. Purificação, limpeza. As águas vieram para purificar o mundo do pecado naquele tempo. Uma representação do que deveria ser também. Verso 19 e 20. As águas cresceram excessivamente, a ponto de cobrir os montes mais altos. Isso sugere que o dilúvio foi universal. O mundo antigo foi todo coberto por águas. Não foi um fenômeno que aconteceu só lá onde viviam os primeiros povos, onde as civilizações do mundo antigo viviam, né? O texto aponta que todos os montes foram cobertos, né? Foi universal. Isso gerou mudanças no nosso planeta. Muito do que existe hoje não existia naquele tempo. Muito do que existia naquele tempo não existe hoje. Muitas mudanças aconteceram, né? A gente tem exemplos de deformações no globo terrestre que apontam para o dilúvio, né? Muitas características de mudança. Muitas plantas que não existiam passaram a existir, que estavam abaixo da terra aguardando para germinar. Muita coisa mudou, muita coisa passou a existir, mesmo depois da destruição. Deus deixou coisas preparadas para um mundo novo. Deus deixou muita coisa preparada para esse novo recomeço. Né, meu? 40 dias apontando para uma nova era, um novo tempo, um novo recomeço, com coisas novas, um planeta modificado, mudado. Verso 21 e 23. Todos os animais e todos os humanos, com exceção de Noé e sua família, foram destruídos. Noé, como os que foram destruídos, também era um pecador. A gente não pode dizer que Noé era alguém diferente. Noé foi salvo pela misericórdia de Deus, pela soberana escolha de Deus. Ele não era uma pessoa boa, ele não era uma pessoa livre do pecado. A gente vai ver que, como os descendentes de Caim, que o Felipe citou aqui, os descendentes de Sete, os setitas, também morreram, também foram destruídos.
Mas por quê? Se eles eram descendentes de Sete, aquele que viria dar sequência na linhagem da mulher, aquele que viria dar sequência na descendência de Jesus, justamente porque eles se misturaram com os cainitas, né? Os descendentes de Sete eram um povo separado por Deus, escolhido para que deles viesse o Messias. Eles eram um povo que Deus separou para que, como a gente via ontem aqui com Marcos, não era para que o povo se misturasse. Misturar em que sentido? Eles casavam-se com pessoas de outros povos, eles faziam negócios, alianças com pessoas de outros povos, e Deus disse para não fazer isso. Deus deixa bem claro, não se misturem, levem a palavra que vocês têm ouvido, façam ser conhecido o meu nome, as minhas grandezas, a minha glória, mas permaneçam puros. A gente vê hoje, no meio dos cristãos, muitos fazendo aliança com o povo de fora. Isso é proibido? Olha, a palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Casando com pessoas de fora, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo vai trazer uma consequência depois. As pessoas viviam como queriam, faziam o que queriam, negociavam, compravam, vendiam, faziam alianças com pessoas que não cultuavam ao mesmo Deus, que não criam no mesmo Deus. Por que é tão errado? Por que Deus diz não façam alianças com esses povos? Porque eles criam em outros deuses, eles tinham a idolatria no seu coração. Eles não tinham a palavra de Deus, eles não tinham o culto a Deus, eles não sacrificavam, eles não ofereciam culto a Deus. Eles tinham outros deuses, falsos deuses. Então Deus diz, não se misturem com esses povos, para que vocês não sejam contaminados com isso, com as imundícias, com as idolatrias, com o mal deles. Né? Deus quer que eles permaneçam ali. Para quê? Porque o plano de Deus era que viesse o Messias desse povo. Jesus viria da descendência de Sete. Eles sabiam disso, a tradição era passada, o costume era passado oralmente, mas era passado. Deus ensinou Adão e Eva e eles foram passando aos seus filhos, a gente vê isso em Caim e Abel. A gente vai ver que Noé, ao sair da arca, sacrifica, então ele sabia disso. A tradição foi sendo passada. Ele oferece a Deus um sacrifício. Então eles sabiam, mesmo assim eles se misturaram. Por isso, a maldade se sobressaiu. Né? Há um equívoco numa interpretação que diz que os filhos dos homens se misturaram, os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens. Né? Há quem acredite que são anjos ou demônios, os filhos de Deus se misturando com mulheres, tendo seus filhos. Né? Mas a gente sabe, e é bem estudado, que anjos ou demônios não podem ter filhos. O próprio Jesus fala isso, né, lá nos Evangelhos, que eles não se casam, eles não se dão em casamento. Então, foi justamente a descendência de Sete, que seria a descendência da mulher escolhida para que viesse o Messias, se misturando com a descendência de Caim, que representava quem? Quem Caim representava? A serpente, o próprio diabo. Né? A sua descendência é a que viria até o final, tentando lutar contra a vinda do Messias, né? Tentando atrapalhar a vida do Messias, mas como a gente sabe, foi frustrado. 21 ao 23, todos os animais, todos os humanos, com exceção de Noé e sua família, foram destruídos. Então, mais um ponto ainda no 23, a mesma água que destruiu todo mundo, a mesma água que levou juízo, foi a água que salvou Noé e sua família. A arca foi construída não para navegar, mas simplesmente para flutuar. Ela não precisava se mudar de um lugar para o outro. Ela precisava simplesmente subir quando a água viesse, para que Noé, sua família, os animais e tudo que eles levaram para dentro da arca fosse salvo. Né? A misericórdia de Deus é bem presente aqui na vida de Noé. A gente vai ver mais algumas representações da arca mais à frente, mas morreram, foram exterminados, extintos. Se a gente ler aquele do
do 21 ao 23, a gente vai ver Moisés usando esses 3 verbos para apontar o tamanho, para dar uma ênfase no tamanho da destruição que houve na humanidade, né? Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida e suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves foram extintos. Ele usa 3 verbos diferentes, ele dá uma ênfase aqui, para apontar o tamanho da destruição, né? Foi uma catástrofe imensa, e tudo isso por conta do pecado, né? Três verbos usados para dizer que não sobrou nada, foram exterminados, extintos da face da terra. É isso tudo apontando para alguém que fez isso, Deus sendo o autor desta catástrofe. Irmãos, mais uma vez, a gente tem a ideia do Deus bondoso, do Deus misericordioso, e Ele é o Deus de amor, aquele que nos acolhe, que nos livra da situação de pecado, de destruição e de morte que a gente vivia, e nos traz para o seu reino de amor. Sim, a gente deve ter essa ideia, mas a gente deve ter também gravado na nossa cabeça a ideia de que Deus faz juízo. Deus nos ama, mas aqueles que o rejeitam, aqueles que não vão ser seus, salvos por Cristo, que não creem na palavra de Deus, vão experimentar sua ira, sua destruição. A gente precisa ter em mente, lembrar todos os dias que o mesmo Deus que me ama é o Deus que vai punir aqueles que o rejeitam. Isso é culpa de Deus? Deus é mau? Não. O homem, lá no passado, desobedeceu uma única lei que Deus deu. Adão e Eva comeram do que eles não deveriam comer. Deus disse, não comam. Eles comeram. Desobedeceram. Se é que eu posso dizer que eles escolheram desobedecer a Deus. E Deus disse, no dia que vocês comerem, no dia, certamente morrerão. Eles sabiam da sentença, eles sabiam que a morte viria. E eles não acreditaram na palavra de Deus. Eles não acreditaram no que Deus estava falando para eles. Trazendo para a igreja hoje, a igreja tem acreditado, tem levado a sério o que Deus tem falado. A igreja tem posto em prática nas suas alianças, nos seus casamentos. Eu uso isso porque é o que a Bíblia deixa claro. Se uniram a outros povos, cultuaram outros deuses, ofereceram sacrifícios a demônios. A igreja tem levado a palavra de Deus a sério, a ponto de dizer, não, eu estou dentro dessa arca, eu sou como Noé, que mesmo sendo pecador, mas ainda caminho de acordo com a lei do meu Deus, ainda caminho de acordo com abençoado pela graça do meu Senhor. Tenho dado ouvido ao que o Espírito Santo tem falado aqui todos os domingos. Eu tenho dado ouvido ao que as pessoas nos grupos familiares, grupos de estudo, têm falado, têm se dedicado a ensinar. Levanta a mão. Eu queria fazer uma contribuição também, numa conversa com a liderança do pastor sobre esse assunto. A gente falou sobre por que Deus trouxe o dilúvio. Claro que é o pecado, né? Mas existe uma questão mais específica envolvendo a isso. Seria a questão da mistura. Foi bem que o Marcos falou. Né? Acreditamos que a mistura, que foi essa questão do julgo desigual, não necessariamente do casamento, porque quando a gente fala em julgo desigual, que vem na nossa mente no momento é casamento. Né? Um casamento entre um homem crente e uma mulher descrente, ou ao contrário, isso é julgo desigual. Mas julgo desigual vai além disso. Né? Desde relacionamento com amigos, com pessoas, com negócios, com coisas do tipo. Então essa misturança entre coisas de pessoas da igreja e coisas das pessoas do mundo geraram essa ira de Deus. A ira de Deus ela foi promovida por uma mistura. Porque o povo de Deus é chamado para ser um povo seleto, um povo que vive segundo a palavra de Deus. E quando ele começa a se misturar com as coisas do mundo, Deus se ira contra isso. Realmente se ira. E a gente pensa que isso era só na época de Noé.
relacionamento que a gente tem com o mundo, isso é julgo desigual. Então, uma contribuição para isso é: lembre-se que a ira de Deus lá no dilúvio, mas também presente hoje em dia, se dá muito por causa disso, por causa da mistura. O povo de Deus é chamado para ser separado do mundo. Até porque a palavra de Deus diz que não há comunhão entre trevas e luz. Então, lembrar que a ira de Deus ela se dá, ela recai muito sobre essa questão da mistura do povo de Deus com o mundo. Então, a gente precisa cuidar disso hoje, na nossa vida. Como é que está sendo? A gente está sendo um povo seleto? A gente está separado do mundo? Ou a gente tem flertado com o mundo? Ou a gente tem se misturado com as coisas do mundo? Porque isso vai promover a ira de Deus na nossa vida. Isso vai promover a ira de Deus em muita coisa. E nada pior do que a ira de Deus. É o pior castigo que a gente pode receber, é a ira de Deus. Porque é uma ira santa, mas é uma ira muito pesada para nós. Então que a gente busque, a não ser como era a pessoa do dilúvio, né? A não ter essa questão de vamos nos misturar, né? Mas ser realmente um povo seleto. Viver como um povo seleto, né? Separado de Deus. Obrigado, Thiago. Deus falou a Adão quando criou que no dia que pecasse, ele teria que morrer. Ele já sabia que a sentença viria. Os seus descendentes, que prestaram atenção ainda no que ele dizia, que ouviram as palavras do Senhor, eles sabiam que a morte viria. E a morte, ela representa muitas coisas quando Deus fala isso. Morte espiritual, a separação, mas também morte física. A punição do pecado é a morte. A gente vai ver mais para frente. Quando a gente entrar na questão de outras representações do dilúvio para agora, que alguém teve que pagar, né? Naquele tempo, eles mesmos pagaram. Eles morreram, eles foram destruídos. A humanidade sofreu a ira de Deus. Hoje, a gente não precisa mais. Eles não precisavam, porque Noé pregou para eles. A arca representava a salvação para eles. Noé dizia: o dilúvio vai vir, a destruição está vindo. Felipe enfatizou isso aqui semana passada. Noé pregou 120 anos, mais ou menos. Se arrependam, Deus vai mandar juízo. E eles não creram. Hoje, nós temos a salvação em Jesus Cristo. A gente vai buscar essa salvação em Jesus Cristo, ou a gente vai ser como esses que ficaram arranhando do lado de fora da arca, né? É nesse sentido. Adão foi o representante de toda a raça humana, como a gente viu. Por conta dele, do que ele fez, o pecado se multiplicou, se espalhou e foi só piorando, piorando. Eu quero contar para vocês sobre uma conversa que eu tive ontem em uma das visitas que eu fiz lá em Mangueirinha. Uma professora de ensino médio. E o que ela me falou, eu fiquei de cabelo em pé, porque quando eu saí do ensino médio não era desse jeito. Claro, já tinha muita coisa errada, né? A gente já via a maldade, a gente viveu isso, né? Eu fui convertido com 21 anos, então a gente sabe que não era nada legal, não era mar de rosas, mas o que ela me contou de como está hoje, dentro de uma sala de aula, está terrível. Crianças, adolescentes, pré-adolescentes, que usam droga dentro da sala. Ela chega de manhã, dentro da sala tem cheiro lá. Né? Meninas com 13, 14, 15 anos que já são amaziadas, que falam isso deliberadamente, sem preocupação, sem vergonha, sem timidez. Falam do quanto elas beberam na noite passada. Né? Algumas já com seus filhos para criar. Uma criança cuidando da outra, né? E se a gente olhar para o tempo do dilúvio, para o relato bíblico, que é o verdadeiro, certo? A gente vai ver que hoje não está muito diferente, né? A gente vai ver que se continuar nesse passo, a gente vai passar eles. Nossa geração vai ser pior do que deles, né? A gente vai ver que Sodoma e Gomorra foram terríveis, mas hoje não está diferente. Nós temos no nosso país o maior exemplo disso, carnaval. Né? As pessoas não têm mais uma base familiar que diga busque a Deus.
pessoas não têm mais o hábito, nem que seja o hábito de ir à igreja para ouvir da palavra de Deus, para aprender alguma coisa de Deus. Falando isso no geral, no mundo secular, né? Antes, mesmo que não fossem cristãos ou não fossem evangélicos, as pessoas tinham princípios imorais, princípio imoral, né? E elas seguiam as regras ou as leis. Hoje é bonito você quebrar uma regra, é bonito você quebrar uma lei, né? Como naquele tempo. Deus deu regras, deu leis para o próprio bem deles. Deus disse: se vocês pecarem, vocês vão morrer. Deus avisou, Deus alertou. E eles tinham prazer em quebrar essas regras, como a sociedade toda tem hoje, né? Algo que o pastor Nicodemos também aponta, a gente usa como base para isso, é que a igreja hoje está assim. A igreja cristã hoje, na grande maioria, está mais mundana que o próprio mundo. Por dizer. Ele aponta que é terrível, dói o coração dele ver que não é só lá fora que tá bagunçado. É dentro da igreja. E o juízo de Deus vai vir para aqueles que não estiverem firmados em Cristo, como Noé estava firme dentro da arca. O juízo de Deus vai vir. Ele tinha o domínio sobre todos os animais. O seu pecado afetou todos, sendo assim também o juízo deveria vir para todos, inclusive o cosmos, que também for afetado. O planeta todo foi afetado com o pecado, então o planeta todo foi afetado com o juízo. O dilúvio não foi, como eu já disse, em um lugar específico, mas como toda a raça humana, todos os animais, todo o planeta foi afetado, o dilúvio e o juízo veio para todos também. Não escapou ninguém. Os cainitas e seus filhos e filhas, os setitas por terem se misturado com os cainitas, os gigantes, filhos dessa união, todos os humanos experimentaram o derramar da ira de Deus. Como o Tiago falou, a ira dele é santa, mas ela vai destruir aqueles que não tiverem em Cristo, como destruiu aqueles que não estavam na arca. Noé disse: entre na arca, eu estou construindo isso aqui, porque Deus me avisou que vai vir juízo. As lideranças firmadas na palavra dizem: arrependam-se, ouçam a palavra de Deus, conheçam a palavra de Deus, pratiquem a palavra de Deus. Como Noé disse naquele tempo. Ele foi chamado de louco. Imagine, ele falou também no deserto, ele construindo um barco gigante, um lugar que não chovia, só caía um sereno, um orvalho. Esse cara só pode estar louco. Esses crentes lá da igreja presbiteriana do Coronel só pode estar louco. O que estão fazendo lá no domingo de manhã? Estão falando que Jesus vai voltar e quem não crê nele vai perecer, vai sofrer, vai ser condenado. Era o que Noé fazia. E era o que as pessoas também faziam como fazem hoje. Rejeitavam toda a pregação, toda a palavra, todo o ensino que Noé trazia para eles. E não era algo simples. Verso 23, parte final. Diz assim: ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. É isso. Somente Noé e sua família foram preservados por Deus. Como eu disse, Noé não era merecedor da salvação. Noé não tinha nada demais. A única coisa é que ele conhecia a Deus, ele conhecia o que os seus ancestrais diziam: cultue ao único Deus, cultue ao Deus Altíssimo, aquele que a história conta que visitava Adão e Eva no jardim, que criou tudo. É esse o Deus verdadeiro. Como hoje a gente diz, é Cristo o Deus verdadeiro, é Cristo a fonte da salvação. Não é o que eu faço, não é a caridade, não é as inúmeras coisas que as pessoas firmam a sua salvação ou tentam firmar a sua salvação. É Cristo. E por isso, somente por isso, pela graça, pela misericórdia de Deus, porque Noé não era diferente, mas ele cria na vinda do Messias. Como a gente acredita, não só acredita, mas a gente crê firmemente que Jesus Cristo já veio, ele creu que Jesus viria. Aí ele foi ensinado que o próprio Deus falou para ele:
de você vai vir uma bênção. De você vai ser dada sequência na descendência, na linhagem do Messias. Né? A Bíblia, ela dá um relato, mas a gente pode dizer assim, de uma forma superficial, mas imaginemos, qual o tamanho do diálogo de Deus para com Noé, o tamanho do diálogo de Deus para com Abraão, Moisés e tudo mais. Moisés, ele escreve aqui de uma forma mais simples, porque não era a intenção dele detalhar passo a passo totalmente a conversa de Deus com Noé. Né? Ele estava criando uma identidade para o povo. Ele estava mostrando para o povo de Israel quem era o Deus que eles deviam conhecer, servir e adorar. Então ele traz de uma forma mais só os pontos mais importantes, os mais principais da história, né? Mas imagine uma conversa, o Deus amoroso agora, falando com Noé, e você vai vir a descendência do Salvador. Noé podia ter dito não para Deus? Podia. Mas ele acreditou, ele creu, ele teve fé no Senhor. Ele destacou bem aqui semana passada, a fé de Noé salvou ele. A graça de Deus salvou ele. Não foi o fato dele construir a arca, ter trabalhado muito para fazer o que Deus mandou. Não, porque ele creu que o Messias viria dele. Assim é com a gente. O dilúvio aponta diretamente, claramente para Cristo, para a salvação, para a graça de Deus. Né? A arca é a representação da salvação de Deus. O dilúvio representa o juízo que virá. Tudo apontando para Cristo. Tudo apontando para um futuro que ainda nem aconteceu no nosso tempo. A volta do nosso Senhor. Né? Um dia todos nós vamos fechar os nossos olhos para esse mundo. E a gente vai passar por um juízo. E o que vai valer isso? Se tivermos Cristo ou não. Né? Noé passou pela avaliação de Deus, pelo juízo de Deus. E o que ele tinha? Uma crença que viria o Messias, o Salvador, o libertador do povo. Ele via aquele pecado, ele via as pessoas multiplicando o pecado e vivendo totalmente por pecado. Talvez ele pensasse que eles tinham que ser destruídos mesmo. Né? Mas ele também viu que ele também era pecador. Que ele não era diferente deles. Então ele tinha necessidade de um Salvador, de um libertador. Ele creu nisso. E isso foi para a sua salvação. Juntamente com espécies de animais e aves para preservar a criação. Deus disse, no capítulo 2, que tudo que ele criara tinha sido muito bom. Então ele quis preservar. Né? Foram salvos pela arca e na arca. Eu já falei aqui, a arca não era para navegar para lugar nenhum. Ela não tinha que ir para nenhum lugar. Ela tinha somente que boiar. Né? Ela tinha que só subir junto com as águas e quando as águas baixassem, ela pararia no lugar certo. A arca aqui é a representação da nossa salvação. É claramente o que nós devemos fazer. Ou dentro da arca, ou fora da arca. É muito mais do que, talvez a gente pense, dentro da igreja e fora da igreja. Não. É muito mais do que isso. É dentro do corpo de Cristo ou fora do corpo de Cristo. Né? Com uma fé verdadeira e firmada em Cristo ou uma fé firmada nas próprias obras. Né? Ontem ainda eu visitava um senhor que estava numa fase terminal do câncer e eu já tinha feito algumas visitas para ele, alguns estudos bíblicos. E ontem, eu acho que, a gente não tem como saber, mas pode ser a última visita que eu tenha feito para ele. E eu orei com ele e tudo mais. Depois que eu terminei a minha oração, eu ouvi a oração dele, baixinho, sem força, já fraquinho. Não foi algo feliz, porque ele pedia para uma estátua de gesso que o salvasse. Então, a nossa fé está firmada nesse tipo de coisa, em coisas que podem ser destruídas pelo ser humano, coisas criadas, ou ela está firmada no Salvador verdadeiro que é Jesus? A igreja está caminhando de acordo com a palavra de Deus, ou ela está como o povo do tempo de Noé, que via ele e chamava ele de louco?
Noé cria em Jesus. Nós também devemos. Por que Deus os preservou? Deus podia ter destruído a todos, pegado do próprio barro do dilúvio e feito novos humanos, novas pessoas. Mas não era esse o plano de Deus. A gente tem que lembrar que lá atrás, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano. Deus já tinha algo definido. Se o ser humano pecasse, ele seria posto em prática. O Messias foi anunciado lá em Gênesis 3,15. O que aconteceria, a forma de salvação, Gênesis 3,21, quando Deus mata o cordeiro. Esse plano tinha que ser dado sequência, porque nada do que Deus fala é meia verdade ou é meio fato. Ele falou, o Messias vai vir, vai esmagar a cabeça da serpente, então isso tem que acontecer. Olhando assim, parece muito mais fácil. Deus podia ter eliminado todos eram desobedientes, todos eram pecadores, mas Ele quis preservar uma família. Hoje Deus preserva os seus, preserva a igreja. É a misericórdia, a graça dele que mantém a gente aqui. Imagine o privilégio que a gente tem aqui hoje. Deus escolheu a gente um dia. Deus já mandou o seu filho, ele já esmagou a cabeça da serpente, já está feito, já está consumado. Então hoje a gente tem o verdadeiro privilégio, a dádiva de fazer parte desse corpo, dessa união em Cristo. A gente tem visto igrejas vazias por onde a gente tem passado. Aqui é um lugar diferenciado. Deus tem nos abençoado de uma forma diferente. A gente vê um culto que nem da semana passada, que quase faltou lugar. É para poucas igrejas, principalmente as que a gente tem passado. As pessoas não têm mais dado valor para a salvação, não têm mais dado valor para a comunhão, para a união dos irmãos. Aquele povo do tempo de Noé não deu ouvidos, não deu valor para a palavra de Deus. Preferiram acreditar em outros deuses. Esse povo foi escolhido soberanamente por Deus para preservar a raça humana e o culto. Gente, a gente cultua Deus por quê? Porque o próprio Deus quer ser cultuado. A gente não vem aqui porque uma instituição religiosa quer que a gente venha. A gente não vem aqui porque um pastor quer que a gente venha. A gente vem aqui para cultuar o nosso Deus. Deus instituiu um culto e um formato de culto. Então Ele quer ser cultuado nesse formato. O povo que foi preservado, Noé, seus filhos, suas noras, eles não tinham só que preservar a raça humana. Eles tinham que preservar a adoração a Deus. O culto que o próprio Deus ensinou lá atrás. O sacrifício, o holocausto, tudo mais que era feito. Desde o início, o sacrifício do cordeiro. O que o dilúvio representa na história da salvação? A gente já falou bastante sobre isso, mas ainda mais no passado, para afirmar bem. O dilúvio é uma das expressões do juízo temporário de Deus, como foi dito. Aponta para o castigo eterno. Como em outros momentos, contra uma geração desobediente, rebelde e perversa. Seria talvez um equívoco, mas eu sigo o material que foi passado. A pandemia que a gente passou aqui, ela representa um juízo temporário de Deus. Existem muitos pastores, estudiosos que creem que sim. Porque, se a gente for ver, Deus veio com a mão bem mais pesada no povo passado, no tempo passado, para outros povos. Essa pandemia foi fichinha. Mas ela representa também um juízo temporário de Deus. Apontando para que no futuro, aqueles que são desobedientes, rebeldes e perversos, eles vão sofrer coisas piores no inferno, na destruição das suas almas. O dilúvio aponta para isso. As muitas catástrofes que acontecem na Terra apontam para isso. Em contraste, temos os juízos eternos. Os temporários apontam para os eternos. A água, agora interessantíssimo, importante para a gente prestar bem atenção. A água que levantou a arca representa a salvação em Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos a abrir 1 Pedro 3, 20 e 21.
e 21. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A água que nós somos batizados, ela tem muitos significados, mas ela aponta para algo muito mais precioso que simplesmente água. Ela aponta para a vida do sangue de Jesus Cristo, que vem para lavar os nossos corações, purificar as nossas mentes. A água que destruiu a humanidade daquele tempo, do mundo antigo, a água que veio com muita força, muita fúria e destruição, eliminando tudo que havia aqui, é a mesma água que representa a nossa salvação. A água levantou a arca. Aquela mesma água que destruiu foi a água que salvou Noé e sua família. O mesmo Deus que levou o juízo, levou a salvação. A gente não pode separar as características, os atributos de Deus. O Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, de longanimidade, é o Deus de justiça, é o Deus de juízo, é o Deus que vai nos salvar, sim, mas muitos não vão desfrutar dessa salvação. Então a gente deve estar ciente e com toda a certeza possível nas nossas vidas que a gente faz parte dos que estão dentro da arca. Veja, verso 21, na qual, figurando o batismo, nós somos batizados. O batismo é a representação da purificação. Ele fala, não remove a imundícia da carne. A nossa carne ainda é pecaminosa, mas ele representa, ele faz a representação da salvação, do lavar que a gente recebe pelo sangue de Jesus Cristo. A gente vê que Deus não quer que as pessoas, no Antigo Testamento, ao dar as leis, que as pessoas comam do sangue, bebam do sangue, pois no sangue é a vida. É um paralelo bem legal com o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que gera vida em nós. É somente o sangue de Jesus Cristo que nos purifica verdadeiramente. A água é uma representação disso. A água que destruiu tudo foi a mesma que levantou a arca e salvou Noé. E agora, entrando nas partes finais. Desde Gênesis temos o plano de Deus de salvar os pecadores, representados nessa passagem. Somos salvos por Cristo e temos a água e também a arca representando a salvação. O batismo é o símbolo disso. Noé é visto como um ícone da salvação pela fé. Hebreus 11:7. Não sei como está o nosso tempo. Ele não vai conseguir abrir. Mas se os irmãos puderem ler em casa. Hebreus 11:7. Ele creu que o Messias viria e que Deus o preservaria como o prometido. Eu destaco mais uma vez, Noé creu nas palavras de Deus. Noé teve fé que o Messias viria e que o que Deus estava falando para ele realmente ia acontecer. 100 anos a arca levou para ser construída. E nesses 100 anos, ele permaneceu firme construindo, fazendo o que Deus tinha mandado. Ele podia ter desistido, ele podia ter esmorecido e falado, não, esse Deus está demorando muito. Mas depois de pronto, mais 7 dias, ele podia ter desistido, mas ele teve fé, ele se manteve firme no propósito que Deus tinha dado para ele. Ele não desviou, como a gente diz hoje. Aplicando rapidamente, devemos crer que os relatos bíblicos são reais, como dito aqui no começo. Tudo o que a Bíblia fala é real. Não há nada aqui, nenhuma vírgula que possa ser chamada mentirosa. Devemos fundamentar nossa fé somente na palavra de Deus. Não é no que fulano, beltrano e ciclano tem falado. Se o que eu estou falando aqui hoje não está de acordo com a palavra de Deus, descarte. A palavra de Deus é a nossa base, a nossa regra.
Confiram em casa. Devemos temer a Deus e a sua ira. Deus de amor, o Deus de misericórdia também vai derramar a sua ira. Aqueles que não creem nele, aqueles que não estão firmados em Cristo. O mesmo Deus daqueles dias é o Deus de hoje. Que dificuldade a gente tem de imaginar que Deus pode mandar juízos temporários como aquele. Mais uma vez, a pandemia foi um exemplo disso. Se os irmãos concordam comigo. Devemos buscar a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É só Jesus. Não tem outro meio. Não tem uma fórmula mágica, não tem nada. Nem um objeto, nem nada que exista nesse mundo criado pode nos levar a Deus. Só Jesus, que é o próprio Deus. Busque-o enquanto pode achá-lo. Um dia esse tempo que a gente está vivendo aqui vai acabar. O tempo da salvação vai acabar. Aí vai ser só o tempo do juízo. Se você ainda não tem certeza da tua salvação, busque ter certeza. Somente em Jesus isso pode acontecer. A arca representava a salvação. Aqui eu usei uma frase que tem no livro Linha Vermelha, escrito pelo pastor Milton. Você está dentro ou fora dela? Que a gente possa ir para casa pensando nisso. Analisando, sondando os nossos corações. Eu estou realmente dentro dessa arca? A salvação é algo real na minha vida? O sangue de Jesus Cristo me lavou? E era isso que a gente tem para a aula de hoje. Eu quero fazer uma oração para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai de bondade, misericórdia, amor, mas também justiça. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que é a nossa orientação, verdadeira e fiel, Pai. Nada que tem aqui nós podemos dizer que é mentira ou simplesmente história. É um relato, Pai, dos Teus grandes feitos na humanidade. E eu te agradeço porque a gente tem o privilégio de estar na Tua casa hoje aprendendo do que o Senhor fez na humanidade. Eu peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja tocando o coração de cada irmão aqui presente. Peço que o Teu Espírito Santo esteja quebrantando os corações e agindo na vida de todos nós, Pai, para que aprendamos, para que tenhamos a certeza da nossa salvação, para que tenhamos a certeza de que Cristo é o Senhor das nossas vidas e que nós estamos dentro dessa arca que é Cristo. Nós estamos dentro dessa arca que é a nossa salvação, Pai. Fala conosco, Senhor, todos os dias. Confirma isso em nossos corações. E se há algo que precisa ser mudado, pedimos que o Teu Espírito Santo nos mude, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, Pai. Meu Deus, é no santo e poderoso nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti, pedindo a Tua bênção para o restante desse dia e da nossa semana, Pai. Amém.